Fala Dev, só nos computer? Bom, vamos continuar aqui a nossa aula e agora a gente vai falar sobre entrada e saída de dados. Como assim entrada e saída de dados? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, que é a calculadora do Windows, por exemplo. Quando a gente digita um número na calculadora do Windows, por exemplo, o número 10, a gente está inserindo um dado na calculadora, certo? A gente coloca a opção de mais, a gente está inserindo uma opção de que a gente quer somar aquele número. E a gente insere outro número que a gente quer somar. Quando a gente aperta no igual, o sistema nos retorna um dado, ele faz uma saída de dados da calculadora e nos retorna a soma dos dois números que nós inserimos. Aqui a gente fez, no caso, 3 entradas de dados, o 10, o mais e o 8, e o sistema nos retornou 18. Então, basicamente, isso é uma entrada e saída de dados. É quando você insere dados no sistema, ele processa esses dados e te retorna alguma coisa, que é a saída de dados. Para a gente fazer uma entrada de dados no C#, a gente vai usar um comandinho chamado console.readline. E para a gente fazer a saída de dados, a gente vai usar o nosso famoso console.writeline. Deixa eu apagar aqui essa variável. Deixa eu apagar isso aqui e vamos fazer do zero, certo? Então, saída de dados, console writeline. Write quer dizer escrever uma linha. E o readline, ler uma linha, certo? Existe também um comando chamado console.write só. Qual que é a diferença do writeline para o write? Deixa eu tirar aqui o readline e eu vou mostrar para vocês. O writeline, eu vou escrever um texto qualquer aqui, vou colocar Olá Mundo, certo? E o console write, eu vou colocar aqui Hello World. Frases totalmente diferentes, né? E vou rodar aqui o sistema. A gente viu que o Olá Mundo ficou na linha de cima e o Hello World ficou na linha de baixo, certo? Por quê? O console writeline, ele printa o que você escreveu aqui e pula uma linha. E aí ele escreveu na linha de baixo o Hello World, que é o console write. E qual que é a diferença dos dois? O console write, ele não pula uma linha. A gente não consegue ver a diferença aqui porque ele ficou na linha de baixo. Mas se a gente fechar e inverter, eu vou inverter aqui apertando Alt setinha para cima, tá? Aí ele joga para cima ou para baixo toda a linha. Então, se a gente inverter, colocar o console write na linha de cima e o writeline na linha de baixo, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele printou Hello World e grudou o Olá Mundo do lado, depois ele pulou uma linha, ó, ficou uma linha vazia aqui. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois. O console write printa na mesma linha e o writeline ele pula uma linha, certo? A gente vai usar aqui o console write. Lembrando que você pode printar uma string, entre aspas aqui, ou você pode printar também uma variável. Deixa eu descomentar isso aqui, ó. Ctrl+KU, eu tiro o comentário. Ctrl+KC, eu comento de novo a linha, certo? Eu posso selecionar várias coisas também e descomentar, ó, KU, comentar com KC, tá bom? Eu vou... Cadê? Aqui é o int, vai. Vou descomentar aqui o int. Então a gente tem essa variável inteira chamada número, certo? Eu posso printar ela aqui também, ó, número. Normalmente, quando eu rodar, ele vai printar o número 10. Se eu colocar aqui um número, concatenar ele com uma frase e rodar, ele vai printar o número e o Olá Mundo. Ah, mas por que ficou grudado? Porque eu não dei o espaço aqui na string, tá vendo? Esse espaço aqui fora da string ele não conta. Eu tenho que dar um espaço dentro da string. Daí se eu rodar, deixa eu fechar. Se eu rodar, ele vai dar o espaço ali, certo?
Tem uma outra forma de fazer isso aqui, a mesma coisa, só que de uma forma que eu prefiro, né? Eu acho ela mais prática quando você tem muita variável para colocar num texto. Que é você colocar aqui, abre e fecha aspas, aí você coloca fora das aspas, você coloca um cifrão, e aí você escreve o texto que você quer, por exemplo, olá mundo. E aí, aonde eu quero colocar a variável, vou colocar no começo aqui de novo, igual aquela vez. Eu vou dar um espaço e eu vou abrir e fechar essas chaves aqui e eu escrevo o nome da variável aqui dentro. E aí eu não preciso colocar o mais, porque isso aqui é uma string formatada, ou algumas pessoas chamam de format string também, tanto faz. Se eu quiser colocar aqui outra variável, abre e fecha chaves aqui e coloco o nome de outra variável. Como eu não tenho, vou colocar número aqui de novo, tá vendo? E aí eu posso fazer isso. Se eu não der espaço aqui, ó, o número vai ficar grudado. Vamos rodar lá pra ver. Olha lá, ó, 10 espaço, olá mundo, não deu espaço, o 10 de novo, certo? Isso aqui foi uma saída de dados. Eu peguei uma variável que eu tinha, escrevi um texto e fiz uma saída de dados com ela. E agora, se eu quiser, ao invés de eu deixar essa variável já criada com o número 10, eu quero que o usuário digite o nome dele e o sistema vai printar seja bem-vindo e o nome da pessoa, por exemplo. Deixa eu comentar aqui, Ctrl KC. Então eu quero que seja feito isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Eu quero que seja impressa a frase seja bem-vindo, vírgula, e aqui no lugar do número eu quero que seja o nome da pessoa. Então eu vou colocar uma variável nome aqui. E da onde que vai vir este nome? Do console.readline. Console.readline, ele vai ler uma informação na tela. Ah, tá bom, André, eu tenho o console readline, mas como eu sei aonde ele vai armazenar o dado que o usuário vai digitar? Eu crio uma variável aqui, olha só. Var nome. Não, deixa eu colocar string, né? Melhor. String nome. Vai receber o resultado de console.readline. O que é o resultado de console.readline? O que o usuário digitar no teclado e apertar Enter é o que essa variável nome vai receber. Ah, e como eu sei que o usuário vai digitar um texto ou um inteiro ou alguma coisa do tipo? Por padrão, ó, vou passar o mouse aqui em cima do readline. Olha só, tá vendo esse quadradinho roxo? Ele quer dizer que o readline é uma função ou um método, né? E aqui, ó, a gente vê o tipo dele. Assim como a variável tem um tipo no começo, a gente vê que essa função aqui, ela tem um tipo. Mas o que é esse tipo? É um tipo de retorno. Então essa função ela vai retornar uma string para algum lugar. No caso aqui, para a variável que a gente criou. Se o nosso retorno aqui fosse, por exemplo, int, eu teria que criar uma variável int para receber o resultado dela. Ah, André, por que tá com essa minhoquinha verde aí embaixo? Vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo aqui que o retorno dessa função pode ser nulo. Então, para resolver, a gente coloca essa interrogação aqui, ó, na frente da nossa string. Opa, deixa eu voltar aqui. Às vezes tem esses probleminha no teclado, gente, que o meu teclado é padrão americano, aí eu tenho que ficar mudando aqui embaixo aqui de inglês para português toda hora. Mas enfim, você coloca aqui esse ponto de interrogação e você está indicando que essa variável aqui, ela pode ser nula. Ou ela pode ter alguma coisa ou ela pode ser nula. Mais para frente vocês vão entender para que serve essa indicação, tá? Mas vamos lá, tá? Vamos ver. Ó, você tá vendo que ele tá só piscando a setinha aqui e não apareceu mais nada? Então eu vou digitar aqui, ó, vou digitar meu nome, André Carciano, e vou dar um Enter. Olha lá, seja bem-vindo, André Carciano. Por quê? O que ele fez? Pegou o valor que eu digitei aqui, André Carciano, jogou dentro dessa variável e depois aqui o WriteLine printou essa variável aqui. Pô, mas e aí como que eu faço para indicar para o usuário que esse começo aqui é para ele digitar alguma coisa?
Porque quando eu inicio o programa, ó, não está informando nada. Isso aqui não está nada informativo para o usuário, né? O usuário vê uma tela preta piscando, ele vai saber é para eu fazer o que aqui? É para eu apertar Enter? Se eu apertar Enter, o que vai acontecer? Seja bem-vindo com nada. Então, a gente pode fazer aqui, ó, um console ponto ou writeLine ou write. Eu vou usar aqui, só para variar, eu vou usar o write. Pode usar o write também. Vou usar o console write, que ele vai printar na mesma linha. E aí eu vou escrever insira o seu nome, dois pontos, espaço. Quando eu rodar, ele vai printar insira o seu nome e na frente, olha só, na frente eu vou digitar o meu nome aqui, ó, André Carciano. Quando eu der Enter, ele printa na linha de baixo aqui, seja bem-vindo, André Carciano. Se eu usar aqui, no lugar do console write, um console writeLine, ele vai fazer a mesma coisa com a diferença de que a setinha não está piscando mais aqui na frente, ó. Ela está piscando na linha de baixo, porque ele deu um console writeLine aqui, ele printou e pulou uma linha. Então aí o readLine foi para a linha de baixo. E outra coisa, quando você digita aqui, ó, por exemplo, fulano de tal, vou colocar o nome, e aí você dá um Enter, por que que esse texto vai para a segunda linha? É porque ele é um console writeLine? Não. É porque a gente colocou a função console readLine. Então ele lê o que você colocou aqui e pula uma linha. Então quando você aperta Enter, ele pula uma linha e o que tiver para printar, ele vai printar na linha de baixo. Se esse writeLine aqui, ó, ele for mudado para um write e rodar o programa, ó, fulano. Ó, eu escrevi fulano, ele pulou uma linha e printou embaixo, seja bem-vindo fulano. A diferença é que agora ele não tem mais aquela linha preta que ele tinha antes aqui, que o writeLine escrevia e pulava uma linha. Mas basicamente é isso, gente. Isso é a entrada e saída de dados. O que você pode fazer com isso também? Você pode pegar no readLine um número. Pô, André, mas se o readLine ele sempre vai retornar uma string, como que eu vou pegar um número? Porque eu preciso receber uma string aqui, ó. Se eu colocar um int, ele vai dar problema, ó. Ele já deu erro aqui, ó. Ele vai falar que ó, não é possível converter implicitamente o tipo string em int, certo? Então, o que eu vou fazer? O resultado desse console readLine, eu vou colocar aqui, ó. Convert ponto to int32. Vou abrir aqui. Isso é uma outra função, tá, gente? E vou colocar como parâmetro aqui, ó, o console readLine dentro dessa função toInt32. Então ele vai pegar o resultado do readLine e vai converter em um número e jogar dentro da variável. E agora tá vendo que ele permitiu fazer isso, certo? Então, vamos lá. Vou deixar com o mesmo nome aqui e aí ele vai printar aqui o número que você digitou, certo? Então, vamos lá. Ó. Insira seu nome, no caso é um número agora, né? Não é mais um nome, vou colocar o número 54 e seja bem-vindo 54. Ele apareceu lá um número. Ah, mas aí eu quero somar, né? Vamos lá, vou tirar isso aqui. Vou colocar para ele somar sempre com 10. 10 mais nome. Deixa eu mudar o nome da variável para não confundir, tá? Vou colocar agora como número. 10 mais número. E vamos ver aqui o que ele vai. Insira seu nome. O 100. O resultado tem que ser 110, certo? E resultado 110. Pô, mas e se eu rodar esse programa e eu digitar uma letra? Eu não consigo somar uma letra com 10, certo? Então, se eu colocar a letra A, por exemplo, ele vai dar um erro, porque ele não consegue converter uma letra para int32. Para isso, tem uma outra função que se chama tryparse, que aí a gente vai tirar esse convert aqui e a gente coloca int.tryparse. Aí a gente vai colocar o console readLine
vírgula, out, int, número. E agora a gente não vai precisar mais... Deixa eu fechar isso aqui para não confundir. Parar aqui, certo? E a gente não vai precisar mais declarar essa variável aqui, ó. Então, a gente coloca int.tryparse. O que é o tryparse? O tryparse, ele é uma função do tipo int, né? O que essa função faz? Ele tenta converter, tryparse, tenta converter o valor de console readline para um inteiro, certo? Então, ele vai tentar converter o valor que está aqui para um inteiro. Se ele conseguir, ele vai sair aqui, ó, saída out, que é o segundo parâmetro, um inteiro chamado número. Então, se ele conseguir converter o resultado do readline para um inteiro, ele cria uma variável chamada número, certo? Então, vamos lá, vamos ver agora. Vou colocar um A e dou um Enter. Ele só vai printar o 10, porque o A não foi convertido para número. Mas o que vai acontecer com a letra A que a gente converteu? Porque ele não somou com um 10 porque ele não é um número, mas ele printou o 10 normalmente, não deu erro. Mas o que aconteceu? Vamos debugar isso para ver? Vou fechar aqui e vou colocar um breakpoint aqui, ó, no int, certo? Agora eu vou dar um play aqui. Ó, ele já parou no breakpoint. Vou apertar um F10. Aí ele vai seguir aqui o funcionamento do código. Vai pedir para eu inserir. Vou inserir uma letra e vou dar um Enter, certo? Ele parou aqui de novo no breakpoint. E agora eu posso passar o mouse por cima aqui, ó, tá vendo? O breakpoint está aqui e ele está parado aqui. O próximo passo é o console write. Ele ainda não printou. Se eu apertar o F10 ou o F5 ou apertar aqui em continuar, ele vai continuar. O F10 ele passaria para o próximo. Como ele não tem outro comando aqui, ele simplesmente vai continuar o funcionamento, certo? Se eu passar o mouse aqui em cima do número, olha só, ele deu número 0. Porque quando ele não consegue converter um conteúdo daqui para um número, ele retorna 0. Então, qualquer palavra, qualquer caractere que eu digitar e não for um número, ele vai ser transformado em 0 e aí não vai dar problema no nosso programa. Então, vamos continuar. No final lá, ele somaria 10 mais 0, que resultaria em 10, certo? Se eu colocar para ele printar só o número, não quero que soma, quero que ele printa só o número. Vou tirar esse breakpoint aqui, continuar. Vou digitar qualquer coisa aqui, ó, rabbit, olha lá, ó, ele printa o 0 no final porque ele não consegue converter isso aqui para um número. Isso aqui não é um número. Se eu fizer de novo e digitar qualquer outro número aqui, ó, ele converte para um número, certo? Ah, e se eu digitar um número quebrado? 145.50. 0, porque ele não é um número inteiro. Você está tentando converter ele para um número inteiro. E aí ele retorna 0. E se for vírgula, vou digitar 145,20. Também não é um número inteiro. Por causa da vírgula, ele entende que é uma string e não converte para inteiro. E aí ele printa 0. Se eu colocar aqui, ó, no lugar do int, eu escrever, por exemplo, double, e aqui também eu retornar um double, é o mesmo comando, tá vendo? Só mudei o tipo dele aqui, ó. Ele é do tipo double e vai sair um tipo double. Agora sim, se eu digitar, eu não lembro agora se ele pega o ponto ou se ele pega a vírgula. Aqui ele converteu, deixa eu ver a vírgula. Ele pega a vírgula então. Você tem que digitar com vírgula e aí ele vai pegar aqui a vírgula. Se você digitar ponto, ele ignora o ponto e printa só o número, certo? Então ele consegue converter com o double porque o double é um número quebrado. Se você digitar
qualquer outra letra ele também não vai conseguir converter, tá? Então, isso que é o que nós chamamos de tipagem no C Sharp. Toda essa questão de você ter que tratar um dado antes de usar ele. Então, eu tive uma entrada de dado aqui no meu sistema. Eu preciso tratar esse dado. O que ele vai ser? Ele vai ser um double, ele vai ser uma string, ele vai ser um int? Ah, mas não dá para saber. Então a gente tem que fazer um outro tipo de lógica para descobrir, para testar que tipo de dado é esse, para a gente saber o que a gente vai fazer com esse dado antes de poder mandar ele para o usuário de volta. Então a gente faz esse processamento, como eu disse no começo do vídeo. A entrada de dados você insere um dado, depois você vai processar esse dado para fazer a saída de dado para o usuário de volta com esse dado processado. Beleza? Treinem bastante. Use esses comandos aqui, ó, o writeline, o tryparse. Vai tentando com outros tipos também, vai vendo como que o sistema se comporta e coloca a entrada de dados aí, faz soma, coloca uma lógica de soma aí. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Eu não aguento esse Whindersson Nunes com mais inscritos do que eu. Todos os dias fico doido. Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei.